Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. Já contamos com 12 episódios e hoje vamos falar sobre querido mudei a vida profissional. Vamos falar porque é que se pode mudar de empresa ou de carreira. Hoje temos o José Pedro, ele é consultor de Professionals na Randstad Portugal. Bem-vindo, José. Obrigado, Sofia, pelo convite e por esta conversa agradável. Pedia-te que te apresentasses, em primeiro lugar, a quem te ouve, para te ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Boa. Ok, Sofia, mais uma vez obrigado pelo convite, pelo simpático convite. Sobre o meu percurso, Sofia, eu tenho um percurso assim um bocadinho... Já, mas se calhar não é tão fora da caixa assim, já há mais pessoas a fazer o que eu fiz. Olha, tirei Direito, está bem, na clássica. Eu na altura não sabia bem se era Direito, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever. Pareceu-me que era o curso que fazia mais sentido, portanto fiz o curso. Depois fiz o estágio, cheguei a exercer durante 7 anos e em 2021, 2019, 2020, percebi que profissionalmente não me sentia realizado. Surgiu ali uma possibilidade de mudar de carreira completamente. Foi uma oportunidade que surgiu do nada. Para dar um exemplo, eu não ligava muito ao LinkedIn nessa altura. Vi uma oportunidade que me pareceu que fazia sentido. Candidatei, fiz o processo de recrutamento e para a consultoria de RH e acho que na altura foi a escolha certa. Portanto, claro que foi um risco, sair completamente da minha zona de conforto, mas gostei e as coisas correram bem. Claro que não foi uma altura fácil, foi ali a pandemia, portanto foi o primeiro confinamento, maio, mas foi uma mudança que me fez bem, pessoal e profissionalmente. Tens aqui a prova viva do tema que vamos falar hoje. As mudanças. Sim, ainda para mais num tempo super complicado para muita gente. Mas sim, claro que sim, claro que foi uma mudança muito, tanto de empresa como também de área, ou sobretudo de área, mas foi uma mudança bastante radical, isso foi. E só te falta aqui partilhar o teu fun fact. Olha, Sofia, o meu fun fact, eu confesso que não sou, quando tu me fizeste essa pergunta eu fiquei a pensar e achei que o que te disse, e partilho agora, que é o facto de ter sido treinador de futebol de crianças desde os 10 aos 18 anos, portanto, todos os escalões de formação, e foi das experiências mais enriquecedoras do ponto de vista pessoal. Aliás, isso acho que foi uma dos empurrões que eu precisava para tomar uma decisão de mudar aqui de carreira e mudar de percurso profissional. Portanto, foi muito giro, uma experiência muito gira e enriquecedora. Por acaso, eu tinha aqui uma pergunta assim um bocadinho off-topic antes de entrarmos no tema. Tu sentes que esta experiência de treinador de futebol te trouxe algumas skills para o trabalho? Porque muitas vezes ouvimos dizer que estes hobbies e não é part-time que eu quero dizer, mas após tempos livres, Claro, na verdade, depois acabam por ajudar. Em bom português foi mesmo por carolice e por paixão, claro. Trouxe muitas skills, Sofia, muitas. Olha, posso dar um exemplo muito concreto. Eu tinha treinos todos os dias e depois jogos e torneios aos fins de semana e muitas vezes eu tinha mais do que um escalão diferente por dia, ou seja, eu podia começar um treino de meninos de 10 anos e passado 1h30 mudar o chip completamente para jovens com 15, 16 anos. Portanto, a postura tem de ser diferente, o discurso tem de ser diferente, a abordagem tem de ser diferente, a linguagem tem de ser diferente e depois tudo o que está por trás, ou seja, desde um pai que se calhar tem um percurso académico, desde advogado, médico, engenheiro, uma pessoa que tem a quarta classe e é sempre importante nós tratarmos as pessoas todas de respeito, mas a abordagem que é feita a uma pessoa que se calhar tenha uma habilitação mais desenvolvida do que uma pessoa que não a tenha, claro que a abordagem tem de ser necessariamente diferente. E mudar o chip em pouco tempo permitiu-me ser uma pessoa muito mais gosta de falar, muito mais, não tem receio de abordar as pessoas, mudar o registro ali muito rapidamente. Portanto, trouxe-me ao nível de comunicação, trouxe-me uma diferença muito grande. Noto mesmo isso. Noto mesmo. E fez-me ver que se calhar aquilo que eu gosto, aquilo que me apaixona genuinamente, são as relações interpessoais. Comunicar com pessoas, ajudar no que posso, falar com elas, ouvi-las, dar opiniões, dar ajudas, dar conselhos, foi mesmo muito importante, a nível pessoal, e abriu-me aqui alguns horizontes e deu-me a conhecer algumas partes de mim que eu próprio não conhecia, portanto foi mesmo muito bom, uma experiência muito interessante.
muito interessante. E nós, este mês, nós vamos falar de estabilidade profissional ao longo do mês, em várias ações, mas este é um tema, a mudança era um tema que poderíamos falar horas e horas. Ainda por cima, tu tens aqui uma experiência muito única que podíamos falar durante muito tempo. Mas eu hoje gostava de conversar contigo sobre a mudança, seja de empresa ou mesmo de carreira, porque eu acredito que a mudança pode trazer estabilidade profissional, mas também para a vida pessoal. Tu concordas com isto? Concordo, não vou dizer concordo a 100%, mas concordo em grande parte. Ou seja, uma mudança, seja empresa, seja da área, seja o que seja, à partida será sempre para melhor. E quando eu falo para melhor, falo em termos de projeto, em termos de desafio, em termos de estabilidade, em termos financeiros, etc. Portanto, concordo em parte quando uma mudança traz estabilidade, mas a mudança acarreta um risco. Portanto, nós vamos trocar, ao fim e ao cabo, vamos trocar o certo pelo incerto. Portanto, ali os primeiros tempos, conhecer a equipa, conhecer a dinâmica, conhecer o projeto, conhecer a essência do que se está a fazer. Nos primeiros tempos pode trazer ali alguma insegurança, ali algum receio, mas se for o projeto certo, se for a empresa certa, se for a equipa certa, se for o mindset certo, as coisas acabam por correr tendencialmente muito melhor e depois essa estabilidade vem como resultado de tudo isso, claro. Agora, fazer uma mudança de empresa e de área, particularmente num contexto completamente, nenhum de nós tinha vivido isto e provavelmente as próximas gerações tão próximas não o vão viver, mas se calhar essa estabilidade e direito a uma mudança com este tempo acabou por tremer ali um bocadinho. É um case study para os próximos anos. Sem dúvida, sem dúvida. E se pensarmos mesmo na questão de mudar, porquê mudar, não é? Quando sabemos que estamos numa altura de fazer uma mudança, quais são os sinais, não é? Quais são aqui os indicadores que está na altura de mudar? Claro. Olha, Sofia, vou-te dar um exemplo. Isto é um aspecto recente, é uma coisa que eu tenho recente, que é, sei lá, nos últimos 3, 4 anos. Eu, no final do ano, gosto sempre de fazer, brincando aqui um bocadinho, fechar para balanço. Ou seja, na última semana do ano, gosto sempre de fazer o ano em revista, perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, o que é que posso mudar, como é que eu posso mudar. E esta minha mudança surgiu, posso dizer, foi no Natal de 2019, ou seja, eu já há uns tempos que andava a querer ali mudar de carreira, mas não sabia bem o quê, não sabia bem, andava ali bastante perdido, e 2019 disse não, para o ano vai ser aqui o ano importante para mim, para a minha carreira profissional, e depois, como é óbvio, por consequência, a minha vida pessoal e social, e acordei e pensei, é este o ano. Portanto, comecei a ver por onde é que eu podia mudar, que contactos é que eu podia estabelecer, que áreas é que poderiam fazer sentido, e dentro dessa busca acabou por surgir aqui esta minha primeira mudança, que foi para a concorrência, para uma concorrente nossa da Randstad. Mas eu acho que a mudança tem, eu digo muitas vezes isto ao candidato, nós muitas vezes conhecemos candidatos proativamente e eles que não querem mudar, e não vamos ser nós que vamos incutir essa mudança. Acho que a pessoa acorda, isto é um bocadinho redutor, se calhar, um bocadinho infantil, mas eu sinto que isto me aconteceu, ou seja, acordei um dia e aquele clique que eu ou andava a adiar, ou clique, não sei o que é que estava a passar para não dar ali o salto, foi um dia acordei e hoje é o dia. E a partir desse dia comecei mais afincadamente, de uma forma mais objetiva e pragmática, a procurar novos projetos, novos desafios, novas áreas. Portanto, para te responder, eu acho que tem de partir de nós de uma forma natural. Quanto mais forçamos, quanto mais queremos perceber o que é que eu posso fazer para mudar, as coisas não correm bem. Portanto, tem de ser uma coisa natural, porque nós não temos 15 anos, não estamos propriamente a mudar de turma, a mudar de agrupamento, a mudar de curso. Estamos a mudar de carreira profissional, não estamos, já o próximo objetivo é ter casa, é constituir família, portanto não podemos estar aqui um bocadinho a arriscar, como a minha mãe diz muitas vezes, as paixões de verão enterram-se na areia, portanto tem de ser um chamamento muito forte e temos de o sentir, e eu senti. Tive sorte porque esse clique deu-se pouco tempo antes de surgir esta oportunidade. Tive sorte, mas respondendo, acho que tem de ser uma coisa natural. Claro, não acho que seja redutor, de facto, porque por muito que uma pessoa esteja preparada, resume-se todo esse clique que tu falas, não é? Só que há muitas pessoas que confundem o clique com apressar as coisas ou pressionar as coisas, e isto é um aspecto tão importante, é um passo tão importante que se dá, que acho que eu tenho de sentir, tenho de acordar e tenho
a minha consciência de dizer, estás a bater na parede, Exato. portanto pensa em mudar a trajetória. E foi isso que fiz. Uhum. Foi isso que fiz. E não me arrependo, como eu costumo dizer a brincar, eu só me arrependo de não ter que este clique não tenha soado 2, 3 anos antes. Mas também aquilo que as coisas não Sim. acontecem por acaso e acontecem no timing em que têm de acontecer. Portanto, acho que foi isso. Acho não, foi isso que aconteceu. Uhum. Achas que uma mudança é mais fácil que a outra? Ou seja, é mais fácil o processo de mudar de empresa, e digo processo interno da própria pessoa, de mudar de Uhum. empresa, ou é mais fácil mudar de função, ou são os dois muito difíceis? Não sei se difíceis é a expressão certa para os dois, mas são completamente diferentes, está bem? Mudar de área é muito diferente, mas mudar de empresa também é muito diferente, e explico-te. Porque há muitas pessoas que pensam, ok, estás na consultoria de RH, mas o que a Randstad faz é o que a Michael Page faz, o que a Michael Page e a Randstad faz é o que a ACE também faz. Ok, objetivamente sim, mas há todo um mundo por trás disso tudo. E falo de questões básicas como a forma de trabalhar, a forma de estar, a forma de abordar, os valores, Uhum. a compreensão, a condescendência, muda É de empresa diferente. para empresa. Totalmente diferente, totalmente diferente. Eu tenho a sorte de já ter estado em duas consultoras de RH fortíssimas no mercado e consigo apontar diferenças. O core business é exatamente o mesmo, mas em termos de Uhum. pessoais, em termos de projeto, equipa, valores, etc., consigo apontar muitas diferenças. E não estou a dizer que a Randstad é melhor ou pior que a Michael Page, não estou a dizer que a Michael Page é melhor ou pior que a Randstad. São Uhum. empresas que fazem o mesmo, mas de uma forma muito diferente. E acho que isso acaba também por ser um desafio muito, muito interessante e fácil e difícil ao mesmo tempo, porque é difícil mudar de empresa, mas se esta empresa para onde eu mudei tiver o mindset que eu procuro, facilita muito mais a mudança. Por isso é que Exato. eu te digo que é fácil e difícil ao mesmo tempo. Agora, se me perguntas se mudar de empresa é mais fácil ou mais difícil do que mudar de área, eu acho que inconscientemente digo que mudar de área é mais difícil do que mudar de empresa. Mas mudar de empresa não é assim tão fácil como as pessoas à primeira vista podem, e eu próprio podia e posso achar. Claro. Portanto, tem duas as coisas boas, coisas más, coisas mais fáceis, coisas mais difíceis, mas no final do dia uma mudança é sempre positiva. Ou nós achamos que é sempre Uhum. positiva. Depois, a médio e longo prazo, vamos ver. Mas no início é sempre positiva. Quanto mais não seja pelo desafio, pá, novo projeto, Claro. vamos a isso. Uhum. Sim, e a mudança, muitas vezes, até para quem está no início de Uhum. mudar, até pode parecer um risco, mas acaba sempre por trazer uma estabilidade profissional, mesmo que esteja na incerteza. E eu digo incerteza, sei lá, um freelancer. Um freelancer, por vezes, no início da sua carreira, pode viver um pouco de incerteza, mas se sente bem e se sente estável, é aqui um choque de conceitos. Não sei se concordas comigo. Perfeitamente. E vou-te dar um exemplo concreto, Sofia. Nós, os advogados, nas sociedades de advogados, não é prática, não haver contratos de trabalho. Portanto, as pessoas são prestadores de Uhum. serviço. E infelizmente, eu mesmo antes da pandemia, cheguei a ouvir e a conhecer situações de que pessoas muito trabalhadoras, muito dedicadas, competentes, mas por um aspecto ou por outro acabaram por ser dispensados. Pois, Portanto, as pessoas têm muito aquela concepção de um advogado não ter contrato de trabalho, mas é muito difícil de ser dispensado. Não é. E muitas vezes exato. não depende só de nós aqui a mudança. Agora, há todo um mundo de fatores que podem contribuir para que as coisas possam ou tendam a correr melhor. Uhum. Já sabemos, eu tinha aqui, confesso, tinha aqui a pergunta sobre partilhares a tua história, tu já partilhaste aqui um bocadinho, mas não sei se queres aprofundar a tua história, ou se tens outro exemplo sobre, de facto, sobre a mudança. Profissionalmente, Sim. sim, olha, eu olho para trás e não me arrependo de nada, pelo contrário, Uhum. e às vezes lembram com alguma saudade aquela ansiedade de estar no processo de recrutamento, aquela Uhum. ansiedade de faz sentido, não faz sentido, é isto que eu quero, é isto que eu não quero, vou gostar, as coisas vão correr bem, mas a pessoa entra e o mindset muda completamente, a disposição é outra, a vontade é outra, a dedicação no sentido de eu senti acho que todos nos sentimos crianças quando mudamos Uhum. porque é aquela paixão pelo novo. E se Claro. for uma área e uma empresa que nós gostamos e temos boas relações pessoais e profissionais, isso tudo facilita, tudo ajuda
e tudo nos dá ainda mais certezas de que esta foi a mudança certa. Agora, como eu estava a dizer há pouco, isto no início é sempre muito cedo para se fazer balanços, mas acho que no início a mudança é sempre positiva. Sempre positiva. Sim. Porque senão não mudávamos. Acho que é um bocadinho, vou mudar para pior. E não falo só do aspecto financeiro, falo do aspecto do projeto, dos desafios, Claro. das equipas, etc. Não falo só da vertente financeira. Até porque muitas vezes nós mudamos e para projetos em que as condições financeiras são menores. Sim. Portanto, a mudança não... Muitas vezes digo isso aos candidatos. E eles dizem, José, olha, não faz sentido mudar para ganhar pior. E, atenção, isso é aquela frase que às vezes faz bem ou fica bem, mas muitas vezes não fica bem, porque demonstra que se calhar a pessoa não interessa tanto o projeto, não interessa tanto a progressão, não interessa tanto onde é que vai estar daqui a 5 anos, interessa só a vertente financeira. E eu não acho isso, claro. Não sou daqueles utópicos que diz que o dinheiro não é tudo na vida. Claro que o dinheiro é importante, claro que o dinheiro faz falta, mas não pode ser só isso que tem de estar na base da nossa decisão de mudar. Há toda uma outros fatores que são igualmente importantes. Portanto, o dinheiro é muito importante, mas não é o mais importante. Claro, sim, aliás, nós vemos aqueles exemplos até de pessoas que, por tomada de decisão estratégica na carreira, dão um passo atrás na sua carreira. Em vez de subirem para manager, voltam atrás porque querem experimentar outra área. Claro. Portanto, aí de facto vê-se o que é a ambição da pessoa, se é a longo prazo e sofrer aqui, entre aspas, claro, um golpe financeiro, mas temporário, porque sabe que vai onde quer. Claro que sim. Sim, nós no futebol usa-se muito uma expressão que, de certa forma, acho que se possa aplicar, que é o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. E adaptando aqui, eu acho que o dinheiro é das coisas mais importantes da vida, mas não é a coisa mais importante da vida. Portanto, há muitas pessoas que olham para a mudança, ou melhor, o argumento, ou a principal fator, a principal razão, o trigger, muitas vezes é o aspecto financeiro. E não pode ser isso, não pode ser isso. Claro, não. Aliás, até se olharmos, e já estou aqui a fazer spoiler para o próximo episódio, se olharmos para o salário emocional, trata muito disso, não é? O além do salário, tudo o que seja benefícios também acaba por apelar a uma pessoa. Portanto, é muito mais do que essa parte. Claro, Sofia, isso é importantíssimo, porque nós somos pessoas, e esquecendo aqui um bocadinho a pandemia, há momentos do ano, ou do mês, ou da semana, ou do dia, em que estamos bem, depois à tarde já estão 2, 3 semanas estamos bem, depois há ali uma semana que vamos um bocadinho mais abaixo, e depois estamos 1 ou 2 meses muito bem, depois estamos ali um mês mais abaixo, e é importante na estrutura onde nós estamos e na empresa haver essa compreensão, ou seja, ok, as coisas estão a correr menos bem, perceber o que é que se passa, sentir que quem está acima de nós ou quem está ao nosso lado se preocupa connosco, percebe que não estamos bem, não nos julga, não nos acusa, não nos ameaça, entrar na atenção aos objetivos, se não cumprires, acontece disto. Não, somos pessoas, portanto é importante, e isto não tem preço. E estas coisas não têm preço. O facto de eu saber se precisar de entrar num fundo pessoal, a minha chefia não me ir, não é pagar, mas não me ir exigir que eu devolva ou que eu reponha ou o que seja, e isso é muito importante. E sentirmos parte da solução, parte do projeto, parte da tomada de decisão. Isso são coisas que parecem fediveres, mas não são. Não têm preço. Não têm preço. E no final do dia fazermos o que gostamos e sermos recompensados por isso, acho que não tem preço. E acho que é o melhor acho que é o melhor do nosso dia-a-dia profissional. Claro. E agora gostava de te perguntar se tens um conselho para quem esteja neste momento a pensar mudar de empresa. Olha, Só de empresa. se fizesse esta pergunta há 1 ano e meio, a resposta tinha de ser um bocadinho diferente do que é hoje em dia, porque foi da pandemia, como é óbvio, infelizmente não podemos apagar isso. Agora, principais conselhos que eu daria para uma mudança de uma empresa: conhecer bem o projeto. E quando eu digo projeto, não é tanto a nível profissional, é a nível pessoal, ou seja, a equipa, a dinâmica, os valores, o que é que vendem, como é que vendem, o que é que fazem, como é que fazem, como é que recrutam, como é que conhecem, que condições é que essa pessoa vai ter para crescer, que autonomia é que vai ter, que responsabilidade é que vai ter, que funções de eventualmente liderança ou coordenação de equipas vai ter. Acho que tudo isso é importante para, antes de tomarmos uma decisão de mudar de empresa. Um conselho que não é bom, como se costuma dizer, os bons conselhos não se dão, vendem-se, não é? Portanto, acho que
a noite anterior à tomada de decisão, acho que a almofada é a melhor conselheira de todas. Falamos com familiares, com managers, com toda a gente, mas somos nós que tomamos a decisão. Portanto, é importante, à noite, fecharmos a porta do quarto, estamos sozinhos, pensar. Exato. E acho que quando adormecermos, o primeiro pensamento quando acordarmos, acho que é porque o nosso instinto normalmente não falha. Normalmente não falha. Até agora Muito tenho bem. dado bem. Portanto, acho que é o maior conselho, é falar com o máximo de pessoas possível, conhecer realmente bem a empresa para onde se vai e no final do dia ponderar tudo sozinho. O primeiro feeling, o primeiro impulso, Exato. acho que é por aí. Acho que é por aí. E para quem queira mudar de área de função assim radicalmente, é o mesmo conselho ou o que é que tu achas que difere? Eu tenho de dar o mesmo conselho. Agora, a questão é, em vez de falar, ou em vez de conhecer uma empresa em concreto, tenho que conhecer todo um conjunto de empresas, todo o setor. Portanto, Muito mais trabalho de muito casa. mais trabalho de campo. Mas no final, e por isso é que eu acho isto muito, muito giro e interessante, é exatamente o mesmo conceito. Falar com o máximo, o maior número de pessoas possível, mas no final do dia, sozinho, com calma, com a nossa almofada, pensar, e o primeiro impulso Uhum. é esse, é o que está certo. Muito bem. Zé, obrigado Sofia, eu é que pela agradeço. conversa. Acho que hoje já ficámos aqui com um conjunto de quase um plano de ação para quem queira mudar. Portanto, obrigado. Obrigada também a quem nos ouve. Esta semana é Páscoa, desejamos uma boa Páscoa e voltamos na próxima semana com mais um episódio. E já sabem que nos podem seguir nas redes sociais. E obrigada.